deixa o seu like, toca no sinal de notificação. Não se esqueça de me seguir no Instagram, Rubens. Me segue lá no Instagram que tá postando vídeo para você todo dia aqui no canalzinho no YouTube, todo dia aqui no Instagram também e no Facebook, ok? Agora, aleluia. Mais uma vez, salva a direita, na paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos nos posicionar em pé. Vamos começar orando com o pastor Paulo